Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática financeira e hoje discutiremos a respeito da análise de risco de um modo um pouco mais quantitativo relacionado a esse risco com o fluxo de caixa. O livro base para a nossa aula é o livro Análise de Risco do autor Marcos Mazzaropi. Então, como que nós fazemos a avaliação do fluxo de caixa de um projeto? A primeira coisa que a gente tem que conhecer é o VPL, que é o valor presente líquido. Porque quando nós analisamos um fluxo de caixa, nós observamos as receitas e despesas projetadas de um determinado projeto ao longo do tempo, conforme nós já vimos anteriormente. E se somarmos todos esses fluxos futuros, a gente encontra o resultado do projeto. Então, a soma de todos os fluxos futuros é o nosso projeto. Porém, esse resultado não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, isto é, o impacto do prazo no real valor dos fluxos futuros. Porque lembra que nós já estudamos a respeito da inflação, que é quando a gente perde o nosso poder de compra, mesmo eu tendo em posse o mesmo capital? Porque nós sabemos que os R$ 100 hoje não são iguais a R$ 100 daqui a 3 anos. Mesmo sendo o mesmo valor em dinheiro, em espécie, eu não consigo comprar os mesmos produtos nem adquirir os mesmos serviços com esse valor de dinheiro. E isso ocorre por causa da inflação, por causa do custo de oportunidade, entre outros fatores. Então, para avaliar corretamente o resultado de um fluxo de caixa, considerando o tempo no fluxo, a gente tem que utilizar a técnica do VPL, que é o valor presente líquido, que ele consiste então em trazer o valor presente de todos os fluxos futuros de um determinado projeto, utilizando também o TMA, que é a nossa taxa mínima de atratividade. E em posse dessas técnicas do VPL e também do TMA, nós temos o resultado real do projeto, ou o lucro econômico desse projeto, porque esse resultado ele considera o custo de oportunidade. Então, o VPL ele é dado por meio dessa equação aqui, que parece ser muito feia, muito difícil, muito complicada, mas não é. O VPL ele é dado pela somatório de todos o FCT, que é o fluxo de caixa de um determinado período, dividido por 1 mais a nossa taxa de desconto, que é a taxa mínima de atratividade, elevado ao nosso tempinho T. Lembrando que esse tempo T é o nosso determinado período. Então, isso aqui eu estou analisando o fluxo de caixa do período 1, aqui é elevado a 1. Se eu estou analisando o fluxo de caixa do período 2, aqui vai ser o tempo 2. Ok? Vamos para um exemplo. Olha só. Um determinado projeto ele possui um investimento inicial de R$ 1.000, por isso que foi colocado aqui, ó, o ano zero, que é o inicial desse fluxo de caixa, com valor 1.000. E gerará lucro de R$ 500 durante 3 anos. Então, ano 1, lucro de 500, ano 2, lucro de 500, ano 3, lucro de 500. Sendo o custo de oportunidade desse projeto de 10% ao ano, o que é custo de oportunidade? Custo de oportunidade é o valor que você renuncia ao tomar uma decisão. Por exemplo, imagina que você tem R$ 10.000 e decide comprar ações de risco, que existe a possibilidade de você ter lucro ou não. Então, o seu custo de oportunidade é abrir mão de uma renda fixa segura no longo do prazo para arriscar o capital a curto prazo e tentar uma rentabilidade menor. Então, assim, é como se fosse assim, por mês, esses 10% de 10.000 seria 1.000. Se esses R$ 1.000, você abre mão deles ao longo do tempo para você tentar ganhar ainda mais. Então, é um valor que não vai te dar um certo prejuízo, ok? Então, o custo de oportunidade é de 10% ao ano. 10% de 1.000, a gente sabe que vai ser 100. Então, se compararmos somente as entradas e saídas do fluxo, a gente tem um resultado positivo de R$ 500 no projeto, porque ó, ele teve um investimento de 1.000. Então, o primeiro e segundo ano eu consegui pagar esse investimento e o terceiro ano ainda me deu 500. Então, eu peguei esse valor negativo do investimento, mais esse 1.500 que entrou, deu 500 de lucro. Porém, nesse caso, a gente está desconsiderando o custo do dinheiro no tempo. Isto é, que é diferente receber R$ 500 ao longo dos anos. O valor que você comprava aqui no primeiro ano, o tanto de coisa que você comprava com R$ 500, não é o mesmo tanto de coisa que você consegue comprar após 3 anos. Porque nós temos a inflação, custo de oportunidade e tudo mais. Ok? Então, olha só, para analisar o real resultado desse projeto, devemos trazer todos os fluxos futuros a valor presente, utilizando o custo de oportunidade. Então, lembrando que o valor presente líquido, né, a equaçãozinha do VPL é dado por essa relação aqui, nós teremos, então, o primeiro ano eu mantenho o valor, assim conforme a gente já tem ali. Aí, para o primeiro ano, eu já tenho que aplicar aqui o meu VPL. Como que eu aplico o VPL? Eu pego o valor do fluxo de caixa daquele período,
O valor do fluxo de caixa desse período, 500. Aí, pela relação, eu divido por 1 mais a minha taxa elevado ao período. Então, ó, 1 mais a minha taxa, que o exercício me informou aqui, ó, que é de 10% ao ano, certo? Então, ó, 1 mais a minha taxa de 10% elevado a 1. Por que 1? Porque é o primeiro período. Aí eu faço essa continha, 1 mais 10% elevado a 1, pego 500 e divido por isso, dá 454,55. No segundo ano eu faço a mesma coisa. O que mudou? Nesse caso, a taxa é a mesma e o valor do nosso fluxo de caixa é o mesmo. Se aqui fosse trezentão, aqui ia ser trezentão, ok? Aí, como é o segundo período, 1 mais 10% elevado a 2, a gente encontra esse resultado. No terceiro ano, eu peguei aqui também o valor do fluxo de caixa nesse período, dividi por 1 mais a minha taxa de 10% elevada ao período, como aqui é ano 3, elevado a 3. Faço essa continha de 1 mais 10%, eleva ao cubo, divido 500 por esse resultado e encontramos esse valor de 375,66. E quando nós trazemos os fluxos de caixa a valor presente, nós observamos que há diferença entre receber 500 no primeiro, no segundo ou no terceiro ano. Porque olha só, no primeiro ano eu recebi ainda líquido 454, aqui 413, aqui 375. E observe que o fluxo de caixa de cada ano continua sendo o mesmo. Porém, ao longo do tempo, esse valor é como se ele fosse desvalorizando. Então, o valor presente líquido, olha só como realmente eu tenho que fazer. Eu coloco negativo o valor do meu investimento, que foi de R$ 1.000. Aí eu tenho que ir acrescentando, ao invés de ser 500, 500, 500, eu coloco o valor presente líquido encontrado em cada período. Quando eu faço isso, eu encontro que o resultado do meu projeto, na verdade, não foi esse que a gente encontrou aqui de R$ 500, porque ele vai perdendo esse valor ao longo do tempo. Então, o real dele é de R$ 243,43. E como nós falamos dessa taxa mínima de atratividade, é interessante, é necessário, na verdade, que a gente compreenda ela. Então, ó, para obtermos uma projeção precisa do valor de um produto, é necessária atenção aos valores que serão projetos no fluxo de caixa, receita, despesa, investimento, entre outros. E essas projeções precisam ser acompanhadas de estudos e análise que ofereçam suporte a esses valores, pois um parâmetro estimado de forma precária pode afetar seriamente a análise da viabilidade econômica de um produto, impactando por consequência a tomada de decisão sobre ele. Então aí que está a nossa necessidade, a necessidade de um gestor financeiro. Então, além desses parâmetros, para obtermos uma boa análise do fluxo de caixa, é necessário atenção especial à taxa de desconto do valor presente. Então, além de você conhecer o valor presente líquido, eu também tenho que conhecer a taxa de desconto desse valor presente líquido. E essa taxa de desconto é a TMA, que é a taxa mínima de atratividade. Então, eu tenho VPL, valor presente líquido, e a taxa de desconto sobre ele é o meu TMA, taxa mínima de atratividade. E ela deve refletir o real custo de oportunidade que o investidor possui sobre esse fluxo de caixa. E aqui nós temos um exemplo do impacto que essa taxa de desconto influencia na avaliação de um fluxo de caixa. Então, naquele mesmo exemplo, né, nós temos aqui ó, o fluxo nominal no primeiro ano, o valor do investimento, o lucro, né, tudo mais, o fluxo de caixa final, né, de cada ano. Com aquela taxa de desconto de 10%, nós vimos esses valores aparecendo e encontramos um VPL de 243,43. Se fosse de 15%, olha só qual seria o nosso VPL, 141. Se fosse de 20%, abaixaria para 53,24%. E se fosse de 25%, eu teria um prejuízo financeiro de R$ 24. Então, nós podemos concluir que o lucro econômico do projeto, que é resultado do VPL, ele é muito sensível a essa taxa de desconto. E, além disso, quanto maior o tempo transcorrido, né, entre aquele investimento inicial e o retorno por meio do fluxo de caixa, maior será o impacto da taxa de desconto sobre o valor nominal. E isso é muito fácil de ser visualizado quando a gente pega ano a ano. Ó. Em um ano, olha só o jeito que deu a diferença dos R$ 500. Foi pouca diferença. Da primeira para a última aqui, ó, deu R$ 100. Agora, se a gente pega no terceiro ano, olha só quanto que foi a diferença. De 375 do primeiro ano até 256. Então, aqui já foi mais de R$ 100. Ok? E por isso é importante a gente fazer a análise da sensibilidade,
que é a métrica de avaliação de risco de um produto que estuda o impacto da oscilação de uma variável no resultado do fluxo de caixa, ou seja, é o impacto do VPL, né? Então vamos pegar um exemplo para a gente entender essa análise de sensibilidade. Uma determinada cidade resolveu construir um complexo esportivo para abrigar uma série de eventos que ocorrerão nos próximos 5 anos. A cidade cedeu espaço para uma rede de restaurante construir uma loja dentro desse complexo esportivo. E essa loja ela faturará somente durante os 5 anos, pois ela será demolida posteriormente. Então, é investimento realmente para esses eventos esportivos. E o investimento estimado é de R$ 300.000. Aí nós temos aqui, ó, ano a ano, qual é a receita líquida de vendas, qual que é o custo e despesas variáveis, com uma taxa de variação aqui de 50%, quais são os custos e despesas fixas, o lucro operacional bruto, descontando imposto de renda e o CSLL, e o lucro operacional líquido. Esse CSLL é a contribuição social sobre o lucro líquido, ok? Então, esse restaurante ele tem um investimento inicial de 300 mil e ele tem um lucro projetado de 628 mil reais, que é o somatório de todos os lucros operacionais e de todos os anos que a gente tem desse projeto, ok? Mostrado aqui nessa tabela. Porém, aqui não foi levado em consideração o nosso VPL. E se o custo de capital for de 10%, o VPL projetado será igual a 166 mil. Lembrando que esses valores apresentados aqui são mil, tá, pessoal? 99 mil, 111 mil, tananã. Então, como que é feito o cálculo, né? Ó, eu peguei aqui o lucro operacional líquido de cada ano, como se não tivesse o VPL. O custo de capital é fixo de 10% ao ano. Quando eu calculo, então, a minha taxa de desconto, que é apresentada aqui, né? Mas para explicar nos mínimos detalhes, olha só, quando a gente soma, então, todo esse lucro operacional líquido, certo? Nós encontramos aqui um valor total de 628 mil, certo? Então, vamos deixar esse valorzinho aqui. Aí, o custo de capital, que é fixo, 10%, tá, né? E de onde vem esse 1,1 aqui? Como a taxa ela é de 10% para o período T igual a 1, então para T1, o que foi feito? Eu peguei aquela taxa, aqui embaixo no denominador eu tenho que somar 1 mais esse valor da taxa. Então eu fiz aqui, ó, 1 mais 10% é 0,1, quando eu divido 10 por 100, elevado a 1. Qual que é o resultado que dá disso? 1,1, certo? Aí quando eu tenho o tempo T2, o que eu tenho que fazer? 1 mais essa taxa que é de 0,1, só que aqui elevado a 2, a segunda potência. Então, 1,1 elevado à segunda potência dá aquele 1,21. Elevado à terceira potência, 1,33. A quarta potência, 1,46. E a quinta potência, 1,61. Então, essa é a explicaçãozinha de cada valor aqui da taxa de desconto, tá bom? Porque quando a gente já faz essa organização aqui, fica fácil chegar nesse resultado. Porque eu sempre tenho que pegar o valor do fluxo de caixa atual e dividir por esse desse denominador aqui, que é 1 mais i elevado ao nosso tempo t. Então, para chegar nesse valor presente, eu sempre tenho que pegar esse lucro operacional líquido e dividir por esse valor da taxa de desconto. E quando eu faço essa divisão, lembrando que então essa taxa de desconto é o que aparece aqui no meu denominador. Então vamos fazer os cálculos então. Então para o ano 1, ó, 99 dividido pela taxa encontrada que é de 1,1, pronto, encontramos 90. Aí para o nosso segundo ano, 111 dividido pela taxa que é de 1,21, encontramos o nosso resultado aproximado de R$ 92. Para o terceiro ano, 124 dividido pela nossa taxa que é de 1,33, aproximadamente R$ 93. Para o quarto ano, 139 dividido pela nossa taxa, que é de 1,46, pronto, aproximadamente 95. E para o nosso quinto ano, que é 155 dividido pela nossa taxa de 1,61. Encontramos o resultado de 96, beleza? Então, nosso valor presente líquido será igual, pego o meu valor negativo do investimento menos 300 mil e acrescento o valor ano a ano. Quando a gente faz essas continhas, encontramos um valor presente líquido igual a R$ 166 mil, e conforme a gente tinha visto teoricamente aqui, beleza? E para entendermos o impacto da sensibilidade no risco do projeto desse restaurante, vamos estimar que as receitas sejam 10% menores que as projetadas anteriormente. Com isso, chegaríamos nesse nosso resultado aqui. Beleza? Então, ó, foi retirado 10% de cada um desses valores nossos.
E o resultado que a gente encontra mostra que o projeto possui uma alta sensibilidade em relação à receita, porque tem uma diminuição de 10% no valor da receita projetada também. E o VPL ele foi impactado em 54,2%. Porque anteriormente nós tínhamos encontrado esse nosso VPL aqui de 166 mil, e quando a gente faz a continha agora aqui desse nosso VPL, quanto que a gente vai encontrar? O nosso VPL igual a 76 mil. E quando nós fazemos a razão desse valor atual de 76 mil pelo valor anterior, que era de 166 mil, o resultado aproximado disso é 0,46 aproximadamente. Multiplicamos isso aqui por 100, encontramos que esse valor ele representa 46% do nosso valor anterior. Logo, a gente realmente afirma que houve uma queda aproximada de 54% do valor do nosso VPL. E desta forma, então, nós podemos construir um quadro de sensibilidade comparativa desse valor do nosso VPL com essas diversas variações na nossa receita. Então, nessa tabela aqui, pessoal, nós conseguimos identificar qual que é a sensibilidade do nosso VPL em relação à variação da receita. Então, se a gente manter aquela mesma taxa de desconto de 10%, essa redução de 20% da receita vai gerar um VPL negativo de 14 mil. O negativo aqui sempre é representado entre parênteses. Enquanto que um aumento de 20% da receita vai gerar um VPL positivo de 346 mil. E uma outra técnica que a gente tem de análise é a técnica de avaliação de cenário, que ela utiliza esse resultado da análise de sensibilidade e inclui também a probabilidade dos eventos ocorrerem, o que proporciona ainda uma projeção mais realista para o gestor. Então vamos imaginar esse exemplo. Devido assim a um forte impacto da receita no resultado de um projeto, a rede de restaurante então eles resolveram contratar uma consultoria estratégica para auxiliá-la na projeção de receita de sua loja. E após um estudo detalhado desse cenário econômico, a consultora traçou 3 cenários: o cenário de recessão, o cenário base e o cenário de expansão. E nesse exemplo, o cenário de recessão ele utiliza como uma premissa de que a receita esperada ela será 20% inferior à receita do cenário base, enquanto que o cenário de expansão trabalha com uma receita de 10% superior, certo? Então, eles esperam abaixo, com a ideia de expansão é 10% a mais em relação ao cenário de base. E a consultoria ela estima que existe uma probabilidade de 20% de o cenário de recessão acontecer e tem uma probabilidade de 30% do cenário de expansão ocorrer. E o restante dessa probabilidade, ou seja, 50%, é a chance desse cenário base vigorar. E como o VPL do projeto já foi calculado anteriormente, com base nessas premissas, a gente pode ter a seguinte afirmação. Então, recessão. O impacto na receita vai ser de menos 20% e a probabilidade é de 20%. Nós vimos aqui nessa tabela que isso causaria um VPL negativo de 14 mil. E a base não tem impacto na receita, porque é a base, né? Tem 50% de probabilidade, e a base é de 166 mil, que era aquele outro caso que a gente fez aqui, que é o primeiro caso, considerando apenas aquele custo de capital fixo de 10%. E a expansão, conforme a gente já falou, tem aqui um aumento de 10%, né? Um impacto da receita de 10%. A probabilidade de socorrer é 30%, e o VPL a gente viu aqui nessa tabela anterior, que é de 256 mil. Então, o VPL esperado será igual. Ele pegou aqui primeiro a probabilidade, né? Na verdade, ele pegou aqui primeiro o valor do VPL, né? Tanto faz, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o VPL da recessão, que é o primeiro cenário, né, que a gente tem aqui, é um valor negativo de menos 14 mil, e multiplicou pelo valor da probabilidade, que é de 20%. Mais o valor da minha base, que eu tenho o VPL de 166 mil, e multiplicou pela probabilidade de 50%. Mais a probabilidade aqui de 30% de expansão, vezes o VPL desse valor. Então, faz todas essas continhas, menos 14 mil vezes 20%, vai encontrar isso aqui, menos 2,8 mil. Esse valor aqui vai acabar sendo a metade, né? Porque é 50%, então encontraremos 83 mil. E aqui eu tenho mais o VPL de expansão, que é 256 mil, que multiplica ali 30%, que é esse nosso valorzinho aqui.
Então, quando a gente faz essa soma desse 83 mil com esse aqui e subtrai esse 2,8 mil, a gente encontra um VPL esperado de R$ 157 mil. E tendo esse VPL médio dos cenários, a gente ainda pode estimar o risco do projeto utilizando o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, o desvio padrão a gente vai ter que pegar e fazer a raiz quadrada, certo? Do somatório da probabilidade de cada evento acontecer, que multiplica a diferença entre o VPL desse cenário menos o VPL esperado elevado ao quadrado, que é bem parecido como se fosse aqui a nossa variância, né? E não precisa ficar com medo, que só a cara que é feia, mas não é tão complicado assim não. Então a gente tem que esse sigma VPL é o desvio padrão da carteira, aí esse prob K é a probabilidade de um determinado cenário ocorrer, e esse VPL K é o VPL de um determinado cenário. Então, aplicando isso para os nossos resultados, olha só o que foi feito. Eu peguei aqui a probabilidade do primeiro evento, que era de 20%, o VPL dele, que era de menos 14 mil, menos o VPL esperado, que a gente calculou, que é 157 mil, faço essa diferença. Nesse caso, ainda vou até manter o sinal e somar, né? Eleva ao quadrado, mais a probabilidade base 50%, o valor da base menos o valor do VPL esperado, eleva ao quadrado, mais a probabilidade do terceiro cenário, que o VPL dele menos o VPL esperado ao quadrado, aí é continha, pessoal. Faz esse menos esse, que vai acabar somando e mantendo o sinal que dá isso, olha só. Esse menos esse deu 9, esse menos esse deu 99. Aí o próximo passo é elevar ao quadrado. Menos 171 ao quadrado, tem que lembrar que qualquer termo, não importa se ele é positivo ou negativo, quando eu elevo ao quadrado fica positivo. Então, isso aqui ao quadrado dá isso, que é ele vezes ele mesmo. 9 ao quadrado é 81, 99 ao quadrado, esse número aqui. Quando eu faço 20%, que é 0,2, vezes esse número, eu encontro esse resultado. 50% de 81 é metade, que é 40,5, e 30% disso dá isso aqui. Faço a soma, tiro a raiz quadrada, ponto. Eu encontro aqui que esse meu desvio padrão é de 93 mil, que é de 93,96 mil. E o que esse valor ele mede, né? O coeficiente de variação ele mede o impacto entre o risco do VPL, que é o desvio padrão, e a média do VPL esperado. Então, depois que eu faço isso, eu ainda tenho que calcular esse coeficiente de variação. Eu pego o valor do desvio padrão, divido pelo VPL esperado. O desvio padrão é 93,96 e o VPL esperado 157 mil. O resultado que eu encontrei aqui é 0,6. Então, eles nos fornecem um parâmetro de sensibilidade entre o risco e o retorno esperado. Ok? E esse coeficiente, então, ele indica o desvio padrão para cada unidade monetária de riqueza, que é chamado NPV, que é o Net Present Value, que é o nosso próprio VPL, valor presente líquido, né? Esperado do investimento. E o desejável para que um projeto seja aceito é que o valor desse coeficiente médio ele se situe ao redor de 1. E com esse exemplo que nós vimos, é possível considerar que o projeto em avaliação pode ser admitido, porque ele apresenta um coeficiente de variação menor do que 1, sendo menos arriscado do que a média da empresa. Ok? E aqui nós finalizamos a nossa aula de análise de risco e fluxo de caixa. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais.